Nação flamenguista, o Flamengo vencendo, passando aí para as oitavas de final da Copa do Brasil, né? 4-2, né? Poderia ter sido mais. O Flamengo fez 3-0, né? 20 minutos do primeiro tempo já estava 3-0. Sem sombra de dúvida, o Flamengo tirou o pé, né? Até porque tem um jogo decisivo aí contra o Palmeiras, né? E o clube já está pensando nesse clássico aí, onde o Flamengo pode encostar de vez na liderança do Campeonato Brasileiro, né? Vale ressaltar que o Palmeiras não tem sorte jogando contra o Flamengo, né? Mas esse jogo serviu aí, pessoal, para testes, né? Serviu para Felipe Luiz ver com quem pode contar no resto da temporada. Foi um bom jogo. O Flamengo, a certo momento, dominou, passou por cima do adversário, não tomou conhecimento. E, sem sombra de dúvida, está deixando muitos rivais, a imprensa aí, de boca aberta, né? Porque quem joga, não importa se seja titular ou reserva, sempre desempenhando um bom papel. Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo ESPN Brasil, link na descrição. Final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá, pessoal. Sempre de não pode ficar desatento, tudo, ainda que para esse jogo em si, até pela própria pelas próprias mexidas do Felipe Luiz, claramente o Flamengo já tinha entendido que estava classificado e que ia usar o jogo com outras missões, ali, missão de dar ritmo de jogo, tudo não ia... basicamente não ia, vamos fazer o nosso melhor, porque daí vamos buscar uma goleada maluca aqui, porque também não tem o porquê disso, né? Fica se matando para fazer uma goleada histórica ali no Botafogo da Paraíba, num jogo que já está classificado, e de repente você pode rodar um pouco o time pensando no jogo do fim de semana, mas tem que ter uma... Acho que o Flamengo está querendo botar o sarrafo dele mais alto, o nível de exigência mais alto ali, porque não pode ter margem contra o Palmeiras. Agora fica a questão assim, você vê que há o desgaste. O Felipe, depois do jogo, disse que, por exemplo, o Arrascaeta não tinha condições de enfrentar o Botafogo, não jogaram nem o Arrascaeta nem o Gerson contra o Botafogo no final de semana. Botafogo do Rio, né? Botafogo do Rio, no clássico do domingo. Mas aí ele botou, o Arrascaeta entrou no jogo ontem, sem necessidade de jogo resolvido, podia guardar ali, para que ele pudesse estar totalmente descansado no jogo do Palmeiras. Ele entra no segundo tempo, o Gerson começou como titular, depois saiu e tal. O Wesley, que não vai jogar com o Palmeiras, né, que está suspenso, começou na reserva, aí talvez para dar ritmo para o Varela. Cada situação, cada escolha é uma escolha. Ele acaba mudando um pouco a maneira de jogar ontem do Flamengo, porque ele joga com o Cebolinha e Michael. O Cebolinha mais por dentro, o Michael um pouco mais aberto, o Matheus Gonçalves pela direita. Então, fazendo uma linha ali, né, com o Everton Araújo um pouco mais atrás, aí você tinha Matheus Gonçalves, Gerson, Cebolinha e Michael por trás do Pedro. Ele mexe muito um pouco na estrutura. Muito não, né? Muito um pouco fica estranho na mesma frase. Ele mexe bastante na estrutura do time, em função de estar querendo dosar. No final das contas, ele só poupa mesmo o Bruno Henrique, né? Porque todo mundo jogou. Jogou. Então, jogou, mas não jogou o jogo inteiro. Mas precisava ter entrado? Essa é a grande questão. Eu também, talvez tentando pensar, talvez seja isso, assim. Eu entendo o seu ponto e concordo. Talvez. E assim, ele já ficou fora no fim de semana, o Arrascaeta. Sim. Então, de repente, para não perder ritmo, ele joga parte do jogo pela Copa do Brasil. E assim, ali falta o conhecimento de quem está no dia a dia e do conhecimento de departamento de fisiologia mesmo. Então, eu nem coloco como uma crítica, mas eu também até como uma reflexão. Eu fico muito feliz de ver o Pedro jogando 90 minutos, mas pensando também nesse retorno, talvez até jogar um pouco menos, pensando que ele possa ser importante, assim. Então, o Pedro hoje, acho que ficou muito claro semana passada, não é o titular do time, o titular é o Bruno Henrique. Mas pensando no impacto que ele pode ter, de repente, de jogar os 90 minutos. Mas, assim, eu só coloco como uma reflexão, não é uma crítica, porque, como eu falei, eu não tenho condição de questionar alguém que está vivenciando o dia a dia, que tem conhecimento do departamento de fisiologia. Então, não estou aqui para questionar, mas eu acho que são questões válidas, assim, até por conta de um time que tem um desgaste da temporada. E até em relação ao jogo, eu acho que o roteiro dele condiciona muito, né? Para a gente falar, mas tomou 2 gols, vacilo ali do próprio Matheus Cunha no primeiro gol. Mas assim, diante da diferença técnica tão grande, você abre o placar fácil tão cedo, é natural que tenha alguma desatenção sabendo que você vai se classificar. Então, nem acho problemático se você quiser pegar como olha, mas o Flamengo acabou sofrendo defensivamente contra um time bem inferior. Acho que o roteiro acabou condicionando. E também foi bom. Mas a questão é que internamente você não pode deixar ter esse tipo de relaxamento. Você tem que estar com a faca nos dentes o tempo inteiro. E também só pontuar... Ainda mais você considerar que o Felipe Luiz, ele mesmo já se colocou como um treinador que se inspirou
acreditam muito em Jorge Jesus e Simeone. Isso é verdade. Não tem margem, assim. Com Simeone e com Jorge Jesus é competir sempre. E só não tem aquela acomodar, assim. E só pontuar também que foi um jogo importante para até o retorno do Lohan, né? Que não jogava fazia um bom tempo. Entrou no segundo tempo, até o Felipe Luiz gostou. O Eugênio falou algo agora há pouco aqui e me chamou a atenção. Eu quero colocar para debate, amigos. Você afirmou categoricamente, veementemente, o Pedro não é titular, o titular é o Bruno Henrique. Hoje... Você tem certeza disso? Domingo, Flamengo e Palmeiras, por exemplo. Vai jogar o Bruno Henrique. Será? Você está falando, eu entendo, você está falando em relação ao que vimos na semana passada na Libertadores da América contra a LDU, certo? Uhum. Então, naquele jogo, realmente, e o Felipe Luiz explica depois do jogo, na entrevista coletiva, falando sobre a questão física, que o Pedro precisa se dedicar mais, etc. e tal. Será que não pode ter sido algo específico em relação àquele jogo, que ele precisava vencer, não podia nem empatar, e ele queria muito pressionar a saída de bola da LDU? E, de repente, para um outro jogo, o Pedro não pode ser titular, o Pedro melhorando a condição física? Ou você tem certeza, pelo que você tem observado, que o Bruno Henrique é o titular hoje em todos os jogos? Hoje, na cabeça dele, o jogo que você tiver todo mundo disponível para jogar, ainda vai jogar o Bruno Henrique. Pelo que ele botou em prática, que para aquele jogo da LDU era o jogo mais importante da temporada até então. Era um jogo que o Flamengo precisava ganhar para se classificar na Libertadores, para ter chances de se classificar na Libertadores, tem ainda que confirmar contra o Táchira. E naquele jogo que é o mais importante, ele deixa o Pedro no banco. Então, para mim, o titular é o Bruno Henrique. Depois, aí ele está fazendo a movimentação de elenco. Né? Que esse jogo aqui não dava para ter o Arrascaeta, não dava para ter o Gerson, aí entra o Pedro. Como ontem entrou o Pedro também num time que majoritariamente era reserva. Como o Bruno Henrique ontem não jogou, esse de fato foi poupado, para mim ele é titular contra o Palmeiras domingo. Bira, André, Donk. Eu vejo como o Bruno Henrique está titular, porque o Pedro, acho que o Felipe Luiz ainda não tem confiança de que o Pedro está realmente 100%. Então não tem aquela coisa. Se todo mundo estiver disponível, acho que o Pedro não está totalmente disponível ainda. Então por isso eu acho que o Pedro ainda fica um pouco para trás. Mas todo mundo disponível e 100% fisicamente, eu acho que o time ideal na cabeça do Felipe Luiz é com o Pedro titular. O ideal é com o Pedro, se ele não vai ter que esperar aparecer um momento em que o Pedro jogue muito bem para ele ganhar a posição. Com o Tite é muito assim. Eu não acho que o Felipe Luiz seja assim, tá? Pelas referências que o Felipe Luiz tem de Simeone, acho que ele é capaz de simplesmente, não, o meu titular é esse, o Bruno Henrique eu vou te colocar aqui, porque eu quero você também, mas eu te coloco aqui o 9 é o Pedro. Mas tem técnico que às vezes, mesmo sabendo que o Pedro seria o titular dele, ele vai ter que, por uma questão de dinâmica interna de grupo, espera o Pedro ter a oportunidade de jogar bem para dizer que deu a posição. O Tite faz muito isso, né? Então, não sei como o Felipe Luiz é como técnico, eu acho que ele não será assim. Eu acho que ele não é assim. Quando o Pedro tiver 100%, eu imagino que o Pedro já receba a posição. Até porque a exigência do calendário, você está falando de jogo decisivo na Libertadores, decisivo no Brasileiro, Super Mundial chegando, então acho que você não vai ter um timing adequado para fazer uma mudança gradativa. Então eu também acredito dentro do que você falou. E eu acompanho muito com o que os companheiros falaram em relação o time ideal do Flamengo é com o Pedro, e o Bruno Henrique hoje é titular muito por conta da volta da lesão, tá adquirindo ritmo, então eu acho que é difícil precisar quando, mas acho que em algum momento o Pedro volta a ser titular. Eu quero saber se o amigo Eugênio está com o seu bloquinho hoje. Não, hoje não trouxe. Porque alguma página do seu bloquinho, se você procurar, quando você chegar em casa, pegue o bloquinho, vai estar lá. Pedro, 6 jogos em 2025 e 5 gols. É isso, Leão? 11 jogos e 5 gols, desculpe. 11 jogos, 5 gols. Bruno Henrique, 6 gols em 23 jogos. Está lá no seu bloquinho, pode procurar. Não está no meu bloquinho. Meu bloquinho, inclusive, ele tá escanteado porque você falou que estatística não serve para nada. Não falei nada disso. Não falei nada disso. Volta bloquinho. Volta bloquinho. Volta bloquinho. O bloquinho ficou envergonhado, então ele não tem tudo mais. Quem sabe um dia ele possa voltar a isso for realmente devidamente valorizado. Mas eu acho que a questão ali do Pedro, é claro, e essa foi uma cobrança minha, inclusive lá no Maracanã, quando se especulava que o Pedro ficaria no banco e depois quando saiu a escalação, no final a gente tem que entender que funcionou.
o plano do Felipe Luiz. O Flamengo precisava ganhar o jogo por 2 gols de diferença. O fez. Com o Bruno Henrique de titular. Então, era um objetivo, o objetivo foi alcançado, ponto para ele. Não quer dizer que não pudesse começar com o Pedro, porque eu acho que, óbvio, o Pedro é muito mais artilheiro que o Bruno Henrique. O Pedro é centroavante, mas é que ele está valorizando no momento a capacidade física do Bruno Henrique de pressionar mais a saída de bola do adversário. É o entendimento dele. E que, quando funciona, ele tem a razão, e funcionou contra a LDU. E eu acho que ele vai partir para o mesmo propósito contra o Palmeiras. Porque, mais uma vez, ontem, o Bruno Henrique foi o jogador efetivamente poupado do Flamengo no jogo. E ele vai estar inteiro para pressionar, para tentar roubar essa bola na frente, impor o estilo de jogo que o Flamengo gosta de impor. Pelo menos ele vai tentar fazer isso jogando no Allianz contra o Palmeiras. Eu acho que essa é a grande questão. E eu acho também que passa por uma mensagem que para mim ficou clara na coletiva quando ele fala do Pedro. Ele fala, só depende dele. Ele está exigindo mais do Pedro. Ele quer que o Pedro mostre mais nos treinamentos, mais vontade. Pedro nunca foi um jogador conhecido pelo porte físico. O Pedro é um jogador de muita técnica, mas pelo biotipo dele, o ideal era que ele fosse mais forte, que ele aguentasse mais o tranco, que ele pudesse ser um jogador para fazer um pivô mais fixo ali na área. Ele vai muito tecnicamente, porque ele é diferenciado. Ele faz bem pivô. Mas ele não aguenta tanto o tranco quanto outros jogadores da posição dele. E isso a gente já discutiu aqui há algum tempo, quando se falou da possibilidade dele jogar na Europa. Tecnicamente ele tem condições de jogar na Europa, mas fisicamente ele não mostra isso. E eu acho que é essa questão que o Felipe Luiz cobra do Pedro, que ele esteja mais inteiro em todos os aspectos, porque tecnicamente é indiscutível, é um dos melhores atacantes que a gente tem, mas para a posição dele, para o biotipo dele, é importante que ele esteja mais forte, não só mais resistente, mas também mais forte. E o Pedro, ao longo da carreira, não conseguiu isso. Pode ser feito um trabalho de fortalecimento? Eu acho que pode, com a estrutura acho que do já Flamengo. deveria ter sido feito. Ele é jovem ainda, não é? Ele é ainda jovem, mas já tem uma estrada. E poderia já ter feito isso antes. Talvez isso o colocasse numa condição diferente hoje em dia. Perfeito. Falamos muito de Flamengo e vamos falar agora de Corinthians. Por falar... Nação, a mídia discutindo aí nessa questão. Quem é titular? Pedro. Se é Pedro, se é Bruno Henrique, né? O Flamengo fez um bom jogo contra o Botafogo da Paraíba, vale aqui ressaltar, né? Para mim foi um excelente jogo. Claro, tem alguns pontos, né? Sempre nas vitórias ou na derrota, tem alguns pontos a ser consertado, né? E a gente viu que a defesa do Flamengo, principalmente o seu goleiro, né? Eu acho que não dá muito para Felipe Luiz confiar em Matheus Cunha, né? A partir de agora, oitava de final, dependendo do adversário, tem que ser Rossi, pessoal. Não pode ser Matheus Cunha. Matheus Cunha, ele não passa tranquilidade nenhuma para o Flamengo. Toda bola que vai para dentro é gol. Sai mal. Não sabe se sair. Então, não tem muito o que discutir, né? Ponto. Rossi no gol titular absoluto. Até porque, pessoal, o goleiro é diferente, né, de desgastar, né? Dificilmente você vai ver um goleiro se desgastando, né? É claro, tem a parte física, né? Mas não tanto como um jogador. E sobre Bruno Henrique é bem claro, pessoal. É como a mídia aí mesmo trouxe, né? São 25 jogos, 5 gols. 25 jogos, 5 gols. Pedro, 11 jogos, 6 gols. Pedro, 11 jogos, 6 gols. Mas por que será que estão discutindo que Bruno Henrique com esses números é titular e Pedro com esses números não é titular? É simples, pessoal. Esse estilo de jogo de Felipe Luiz, ele quer um centroavante que corra. Ele quer um centroavante que marque pressão, quer um centroavante que volte ali no meio campo, até mesmo pelos lados. É simplesmente isso. Pedro não tem condições disso, né? Ok, ele pode até marcar uma pressão ali na saída de bola, mas ele voltar para meio campo, voltar pela ponta, não tem de característica isso. Então, simplesmente isso, que eu acho que é um erro, né? Você colocar Bruno Henrique e deixar Pedro no banco, para mim é um erro gravíssimo. Para mim, Bruno Henrique deveria, vamos ser bem realistas, para mim ele não deveria nem estar jogando. Ele está com a cabeça em outro planeta, né?
É uma realidade, né? Apesar que do último jogo aí ele foi até um pouquinho melhor, né? Mas é assim, ele joga um pouco bem, não grande coisa, não faz gol, e depois passa 6, 7 jogos sem pegar na bola. Essa é uma realidade, né? Não adianta também a gente aqui querer passar pano, não. Então, para mim, Pedro deveria ser titular. Vai ter esse jogo aí contra o Palmeiras, né? Jogo decisivo. Para mim, o Flamengo precisa da vitória, sem sombra de dúvida. Se vencer, encosta no Palmeiras aí no Campeonato Brasileiro, na diferença de 1 ponto. Flamengo sempre fazendo alguns jogos bons contra o Palmeiras, sempre fazendo jogos difíceis, né? O Palmeiras não tem sossego com o Flamengo aí em São Paulo. Eles estão confiantes, né? Mas eu não vejo o Palmeiras jogando essa bola toda para vencer o Flamengo, né? O Flamengo mesmo com alguns desfalques, como sempre, né? Sempre que o Flamengo vai jogar com o Palmeiras é com desfalque. Mesmo assim, vamos lá, vamos fazer um bom jogo e vamos arrancar uma vitória lá no campo do Palmeiras. Pode anotar aí, pessoal. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião nos comentários, se inscreva aí no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.